Então, galera, o H tem som ou é som mudo? Até fica meio controverso falar som mudo, né? Mas vamos lá, tem a resposta curta e a resposta longa. Eu pretendo dar a resposta curta e a resposta longa o mais curta possível. Então vamos começar pela resposta curta. Já pararam para pensar, desde que vocês eram pequenos, que a gente aprende que o H não tem som? Mas vamos analisar. Entre todas as letras do alfabeto, se eu não me engano, agora com a inclusão de W e K foi para 26 letras, se eu não me engano, ao certo, mas releva aí. De todas as letras do alfabeto, existe apenas uma, o H, e essa não tem som. O que vocês acham? Isso faz sentido uma letra do alfabeto não ter som? Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Essa é a resposta curta. Mas por que a gente, então, acostumou? E tem uma outra questão também, muito interessante. Saibam que se a gente perguntasse mais para os professores teriam essa resposta na manga, né? De que não existe palavra no idioma brasileiro que comece com a letra H. Mas o que podemos dizer das palavras que tanto nós usamos, né? Exemplo, hospital, exemplo, enfim, hotel, todas com H no início, muitas palavras, hipopótamo, enfim, tem muitas palavras, hiato, hambúrguer, muitas palavras que iniciam com H. O que seria isso? Bom, essas palavras que iniciam com H, como não é permitido uma palavra do idioma brasileiro começar com H, naturalmente o que podemos concluir é que essa palavra é estrangeira. Aí eu faço uma outra pergunta. Será que a palavra sendo estrangeira, ela deveria ser falada ou articulada ou dita de uma forma que a gente bem acha ser melhor? O fato dela ser estrangeira, não deveríamos permitir que ela fosse pronunciada como estrangeiro, como no estrangeiro ela é pronunciada? Mais uma boa pergunta, certo? Então veja, vamos galgar aí. Tem fortes argumentos para defender uma mudança o mais rápido possível nesse entendimento a respeito do entorno do H. Mas outro bem convincente é a existência dos dígrafos, né, gente? Os dígrafos que tem o SS, né? O RR, temos os dígrafos, mais especificamente o NH e o LH, né? Que seriam o NH seria um som do N bem anasalado, né? Que seria algo nhê, nha, nho, né? E o LH, que seria um som lê, lhá, lho, né? Mais ou menos isso. Então veja, se o H não tivesse som, por que quando faz a formação do dígrafo há uma diferença significativa na pronúncia desses dígrafos? Mais uma boa pergunta, correto? Então, assim, tenho deixado de propósito essas perguntas ao ar porque a minha ideia aqui é formar pensadores, né? Ou motivar os pensadores a pensarem, né? Não transformar isso aqui numa imposição de conhecimento, mas que vocês também possam se perguntar sobre isso, né? Porque a gente aceita desde pequeno, só que uma criança não consegue entender. E quando uma criança não consegue entender, uma criança de 5 anos, ela não consegue entender por que o H tem som em algumas palavras e não tem som nas outras, então isso quer dizer que existe uma ambiguidade. Uma ambiguidade
é um erro. Toda ambiguidade é um erro. Porque ela não torna... o conhecimento ele tem que ser o mais simples e acessível possível. E se uma criança de 5 anos não consegue entender, então realmente há algo catastrófico aí. Porque possivelmente o adulto, que sou eu, e uma multidão de pessoas, simplesmente não foram incentivados a raciocinar em cima disso. Então, mais uma boa pergunta. No nosso alfabeto, ele tem algumas palavras, enfim, tem algumas letras que têm um som muito parecido. É mais ou menos assim, o M e o N têm sons muito parecidos. O G e o J têm uma sonoridade muito parecida, né? Às vezes até confunde na hora de escrever. Até na palavra viagem tem os dois modos, viagem com G e viagem com J, para a gente ver como é estreito, às vezes, as letras, né? Como é estreito o sentido, enfim, né? Como é estreito a relação entre o G e o J, né? E assim deveria ser também no nosso alfabeto a letra H e o R, né? O R sendo a letra com som realmente mais forte, mais característico do próprio R, e o H um som mais fraco da letra R. Quase um sussurro do som da letra R. Vamos botar assim. Então, poderia seguir essa linha, né? Que a gente vê nas palavras Honda, Hyundai, Hulk, né? A gente vê Sherlock Holmes é com H, Adolf Hitler é com H. Então, a gente pode concluir coisas bem interessantes nessa observação e tornar o conhecimento, por que não? Não tornar... Por que a nossa língua... por que a nossa língua ela não se permite evoluir no sentido de observar o que tem o que realmente de uma forma geral já é o consenso e se permitir absorver esse consenso. Agora, eu não estou querendo dizer que todas as palavras agora deveriam ser pronunciadas, mas eu faço essa provocação aqui de a gente raciocinar em cima das coisas que são práticas e são as regras do português, para que a gente possa entender que as palavras que o H não tem som, a gente tem que deixar que o idioma, a língua portuguesa evolua, de forma que essa palavra que o H não tem mais som, né, fosse retirado o H, né? Por exemplo, nomes próprios como Henrique, né? Enfim, ou teria que ser decidido, né, permitir o H ter som ou retirar o H. Agora, ficar nessa ambiguidade de um H ter som e o outro não, isso realmente é um erro que impede as crianças ou até mesmo pessoas que querem aprender o nosso idioma, certo? E uma outra curiosidade bem interessante que eu gostaria de deixar compartilhar é que o Esperanto, que foi uma tentativa de criação de uma língua universal, foi criado por um russo. E lá, esse russo, né, que era poliglota, ele inventou esse idioma Esperanto. Vamos deixar bem claro que em russo não existe H como a gente conhece, né? O H lá tem um outro som. Mas quando ele criou o idioma Esperanto, ele queria criar uma língua global. E essa língua global, ela tinha como característica fazer um consenso, né, entre as melhores características de todas as línguas. E quando esse poliglota, né, russo, que eu esqueci o nome dele agora, desculpe, né, mas estou tentando falar do coração aqui e alguns detalhes se perderam. Mas eu vou depois deixar nos comentários do vídeo.
Então, quando esse poliglota ele inventou o Esperanto, ele, que sabe muito mais sobre idiomas do que eu, na profundidade, eu sei que foi algo inventado por volta da Primeira Guerra Mundial, 1914, por ali, 18, foi inventado esse idioma. E ele chegou à conclusão que o melhor seria que o H tivesse som de um R aspirado, ou seja, um sussurro de R, né? Como eu tinha falado anteriormente. Então, não é só algo da minha imaginação, mas é fruto do trabalho de alguns poliglotas, que inclusive esse poliglota russo, ao inventar esse idioma que reuniu as melhores características de todos os idiomas, quando ele se deparou com o H e o R, e já havia essa discrepância em alguns idiomas não usarem o R, o H como som de R, e outros os utilizarem, ele chegou à conclusão que o melhor era que o H tivesse som de R aspirada, né? Então veja, aqui concluo, né, essa provocação, e espero que a gente consiga, né, se eu errei em alguma coisa, por favor, comentem ou mandem mensagem, porque estou aberto a todas as sugestões, tá bom? Um abraço para todos vocês e vamos permitir que nossa língua evolua, né? Por que não? Por que não tirar o H das palavras que o H não tem mais som, né? Ou quando as palavras forem estrangeiras, por que não falar como o H tendo som de R aspirado? Seria muito bom, né? Gente, um abraço, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.